Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pode ser que você nunca tenha dado muita bola, mas as vinhetas são mais importantes do que você imagina. E eu que sei disso, porque o tanto que o povo ficou falando na minha cabeça por causa da vinheta antiga. Primeiro que a gente não pode considerar só os videozinhos curtos dos programas de TV como vinhetas, né? Essas imagens surgiram ainda lá na antiguidade, quando começaram a ilustrar pergaminhos e papiros com texto no meio. A vinheta servia para ilustrar alguma coisa, né? Mas depois ganhou uma função bem clara: dividir as coisas, como por exemplo a passagem de um capítulo para um outro em um livro, né? Na comunicação eletrônica, as vinhetas são importantes para serem uma chamada do conteúdo que acabou de passar ou que vai começar, sendo uma peça de identidade visual que representa aquele produto e que faz a gente reconhecer ele de cara. Olhou, já reconheceu. Só que algumas delas podem ser mais polêmicas que as outras, né? E hoje eu vou falar dessas que são mais. Então, vambora! Quem assistiu a MTV Brasil clássica mesmo, sabe muito bem que a emissora era diferente de tudo que a gente já tinha visto na vida, né? E que não dá pra falar de vinheta sem citar as vinhetas da MTV, que eram as coisas mais sem sentido e algumas vezes bizarras que a gente via na televisão. Tem algumas vinhetas bem tranquilas, tipo a famosa desliga a televisão e vai ler um livro. Você lembra? Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro. Mas tinham aquelas bem viajadas, assim, que você põe o Pink Floyd pra você entender o que tá rolando, né? Meio abstratas, que deixavam a gente meio assim. Só que uma delas acabou indo longe demais. Porque enquanto tá estranho, beleza, né? Mas em 2002, eles colocaram no ar uma vinheta que continha simplesmente alguns frames de pornografia. E eu não tô exagerando, não. O negócio chegou a virar caso de justiça. Você lembra dela? A princípio, a vinheta mostra um cara meditando, né? Só que acontece que essas figuras são sobrepostas com imagens picantes, né? E tem um nome pra isso: mensagem subliminar. Jequiti, like no vídeo, se inscreve no canal. Oh, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Parece esses papos meio de teoria da conspiração, né? Mas não é não. Na época, a MTV sofreu um processo do Ministério Público, justamente porque uma ONG fez a denúncia de mensagem subliminar. O acordo judicial que a MTV conseguiu foi inclusive concordando em fazer um especial de Dia das Crianças falando sobre alguns problemas que os adolescentes podiam enfrentar, como forma de retratação, né? Tipo assim, deu errado, mas vamos fazer isso aqui para compensar. Nos depoimentos, a MTV disse que apesar de ter ido ao ar, a diretoria da emissora não sabia do conteúdo subliminar, porque quem fazia as vinhetas era uma empresa terceirizada. Agora o Jequiti piscando na tela ficou parecendo fichinha perto das mensagens subliminares da MTV Brasil, né? Pode parecer absurdo uma coisa dessa passar batido, mas você tem que lembrar que na época era muito mais difícil fazer uma coisa que hoje é simples demais, que é pegar um vídeo na TV e simplesmente pausar. Agora muito se fala das vinhetas da MTV, mas a gente não pode esquecer que a própria Globo já investiu nas vinhetas diferentonas também, né? Só que feitas por cartunistas famosos, você lembra delas? Antes de falar de algumas delas, que talvez não iam pro ar se fosse hoje, é bom te contextualizar aqui, né? Sabe o famoso... aquele barulhinho que tem nos comerciais e que o Faustão sempre fala dos reclames do Plim Plim? Ele foi um som criado em 1971 com um único objetivo: indicar para o público que era hora de começar ou terminar um comercial. A ideia era que se alguém saísse da frente da TV para fazer alguma coisa durante o intervalo, daria para a pessoa saber que a programação estava voltando, entendeu? Tipo, eu ouvi, vou lá correr porque a parte 4 tá começando. Foi em 1994 que a Globo passou a contratar vinhetas animadas feitas por cartunistas e que duravam em média 30 segundos. Só que eu não sei como que eram feitas as checagens de conteúdo, né? Porque algumas eram um pouco assim, vamos dizer, provocativas para a época. Dá uma olhada nessa aqui, por exemplo, né? Que simplesmente mostra uma mulher vestindo suas roupas íntimas, só que ainda na metade do processo.
Mesmo sendo uma das que iam passar mais tarde, eles não iam pro ar de jeito nenhum esse negócio. Aliás, mulheres seminuas era o assunto preferido das vinhetas do Plim Plim, né? E até um tema como traição já chegou a ser tratado pelos desenhistas. Só para falar de alguns nomes de respeito, tinham desenhos do Milor Fernandes, que é um dos maiores nomes de desenho de sátiras no Brasil, do Ziraldo, que é quem fez o Menino Maluquinho, e do Chico Caruso, que é irmão gêmeo do também cartunista Paulo Caruso, que faz as charges do Roda Viva. Com certeza os cartoons que mexiam com os políticos também iam causar muito mais polêmica hoje em dia do que nessa época que eles passavam. Mas justiça seja feita, né? Não era só de bobeira que elas eram feitas as vinhetas. Muitas delas tinham alguma mensagem de conscientização ou enaltecendo alguma coisa da cultura brasileira, tipo o samba ou o futebol. Tinha umas que pareciam que iam pro lado errado, né? Mas surpreendia a gente com uma mensagem boa. Cada uma era uma surpresa. Depois você me conta nos comentários se tinha alguma dessas vinhetas que ficou marcada na sua memória. Talvez uma das vinhetas mais conhecidas no país seja aquela famosa do Brasil! Que até com esse monte de problema, parece que faz a gente se sentir mais brasileiro, né? Porque a gente escuta ela já tem um tempo. Só que por trás desses poucos segundos de vinheta, teve uma treta que durou mais de 10 anos para ser resolvida. Acontece que o sonoplasta que criou a vinheta entrou com uma ação contra a Globo dizendo que ele nunca recebeu pela vinheta. E a Globo alega que nunca pagou, porque ele era um funcionário deles na época, e que a vinheta era dela. Só que aí entra a questão da propriedade intelectual. Você já ouviu falar nesse negócio? A propriedade intelectual é o reconhecimento de que alguém idealizou algum tipo de obra ou de invenção, mesmo que tenha sido contratado por uma empresa para fazer isso. A juíza que julgou o caso reconheceu que ele deveria ter a autoria da vinheta reconhecida e que ele ainda deveria receber uma indenização nunca revelada pela Globo, usar a vinheta sem autorização formal dele, que agora é o verdadeiro dono. Uma história bem parecida com essa é a do desenho das calçadas de São Paulo, que na verdade é uma padronização do desenho do mapa do estado em preto e branco. Ele foi criado pela arquiteta Mirtes dos Santos Pinto, que venceu um concurso feito pelo prefeito da cidade nos anos 60. Quem ganhasse ia ter o desenho replicado na cidade e ia ganhar um valor por calçada construída. Só que no final das contas, o desenho foi implantado em várias partes da cidade e ela nunca recebeu nenhum tostão furado. Olha só que sacanagem. Que o Brasil tá polarizado faz um tempo, todo mundo já tá careca de saber, né? E em 2018, que todos os ânimos estavam à flor da pele por ser ano eleitoral e tudo mais, o SBT exibiu uma vinheta que deu dor de cabeça pra eles depois. Durante os comerciais, uma mensagem aparecia na tela, que era "Compre Telecena". Não era isso não, tô brincando. Na verdade era "Brasil, ame-o ou deixe-o". Brasil, ame-o ou deixe-o. Talvez você se lembre dos livros de história, ou até tenha vivido mesmo. Mas esse é o mesmo slogan usado no governo do Garrastazu Médici, presidente mais durão do regime militar. Essa publicidade apelativa da ditadura militar servia para colocar o país em uma divisão de eles contra nós, mais ou menos no sentido de que o governo não tá bom o suficiente para você, que você vá morar em outro país. Lembrando que nessa época não dava muito para discordar do governo, é só ver a quantidade de pessoas que foram exiladas na época. Depois da repercussão negativa, o SBT retirou a vinheta do ar, dizendo em uma nota que não se atentou ao uso da mesma frase durante a ditadura militar e que, na verdade, a intenção era trazer uma ideia de união. Mas deu treta pra caramba, né? Acho que foi tipo, não percebi, vamos usar. Aham, sei. Ai, Atena, filhinho, tudo bom? Eu tô bem triste, sabe? Porque o povo não deixa like no canal. Eu fico falando, eles acham que não serve pra nada, mas serve um tanto, né? É que eu acho que eles não estão sabendo que quanto mais joinha, mais o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda pra mais pão de queijinho, sacou? Clica aí. Em 1990, uma das novelas da Sete foi A Mico Preto, que não ficou tão conhecida assim, mas que tinha uma abertura bem peculiar, né? Envolvendo um mico. Lógico, né? Porque mico preto, mas você lembra? Eu nunca dei um jeitinho, devagarinho, penando.
Na verdade, a espécie era um macaco prego, e a vinheta deu uma treta que ficou mais famosa que a própria novela. Já é necessário ter muita atenção quando algum animal vai ser usado em produções audiovisuais, né? Mas no caso da abertura dessa novela, o problema foi a origem do macaquinho que eles usaram. Acontece que ele não era um bicho de zoológico resgatado, nem nada do tipo, né? E sim um macaco criado por uma família sem nenhuma regulamentação. Foi uma ONG de proteção aos animais que fez a denúncia. E o objetivo era que pelo menos a vinheta fosse retirada do ar, o que, assim, nunca aconteceu, né? A Globo se defendeu, dizendo que essa espécie de macaco não podia ser considerada animal silvestre, então não tinha problema. Mas acabou que em 1991 a justiça decidiu punir a emissora com outras vinhetas. A decisão do Ministério Público foi que a Globo transmitisse 30 minutos por dia de conteúdo voltado à proteção dos animais silvestres. Esses 30 minutos eram divididos em vinhetas de 15 segundos para ver se aprende a fazer a vinheta direito, né? Olha só, em tempo de guerra não tem muita regra, né? Principalmente lá nos anos 30 e 40, que foi quando rolou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil nunca fez uma grande propaganda em cima disso, mas quando a gente decidiu entrar na guerra para lutar contra o fascismo europeu, os Estados Unidos não perderam tempo e usaram a nossa aliança como uma propaganda deles. Newest ally of the United Nations, Brazil, largest republic in South America. As propagandas americanas durante a guerra eram sempre muito duras com os inimigos, né? Justamente para rebaixar os outros países e dar um gás pro seu próprio povo. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma caricatura dos 3 líderes do eixo: o Hitler, o Mussolini e o Tojo, até então o presidente do Japão. Todos bem estereotipados, se a gente pode chamar assim, né? O problema de fazer propaganda assim é que você educa o seu povo a odiar o povo de outros países, quando muitas vezes os cidadãos comuns só estão sofrendo com a guerra de todos os lados. A Disney também não perdeu tempo e foi correndo fazer um curta-metragem infantil mostrando como que era a vida de uma criança nascida durante o regime nazista. Tudo isso usado como propaganda de guerra. Marching and hiling and marching. Mesmo se tratando de guerra, hoje em dia essas propagandas já não seriam mais exibidas, né? Até porque depois do advento da internet, fica mais difícil persuadir o povo através da TV aberta. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não deixe de deixar o like, hein? E inscreve no canal também, tá? E tem mais vídeo pra você assistir aqui do lado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!